Momento Terapia. Oferecimento Dr. Edio Filgueira, implantodontia e atendimento clínico geral. Olá, você de casa, seja bem-vindo ao programa Momento Terapia dessa semana. O meu nome é Rafael Ribeiro e hoje estou aqui com Priscila Rosic, que é ginecologista e mastologista, para levar para vocês aí de casa a conscientização do Outubro Rosa, né, Priscila? Que é falar sobre o câncer de mama. Priscila, mais uma vez, seja bem-vinda ao programa Momento Terapia. Gente, muito obrigada, já me sinto em casa, estou aqui mais uma vez para tirar as dúvidas de todos vocês. E é muito importante, Priscila, trazer você aqui, né, para levar às pessoas as informações. Muitas pessoas acabam tendo um diagnóstico ruim do câncer de mama por não diagnosticar isso precocemente, né? Então, Priscila, para a gente começar, vamos levar para o pessoal de casa, né, o seu conhecimento. Como que se dá o câncer de mama? Como se forma, Priscila? O câncer quando surge uma célula neoplásica. O que é uma célula neoplásica? É uma célula anormal, que não é comum ao nosso organismo, e ela consegue driblar o sistema de defesa do nosso próprio organismo, e com isso ela passa a se proliferar abundantemente, muito rápido, numa frequência aumentada, e nada consegue matar essa célula, porque o nosso sistema imune a todo instante ele está captando células anormais e destruindo essas células para que não venha haver nenhum prejuízo para o nosso organismo. E o câncer, ele consegue enganar o nosso sistema imune, ele passa essa barreira, e com isso ele reproduz aceleradamente, causando uma massa que a gente chama de nódulo, e surgindo essa doença tão temida que nós até evitamos às vezes de comentar sobre. Mas que é importante, né, falar. Muito. Porque embora a maior parte, né, tem um prognóstico bom, o câncer de mama, mas no Brasil a taxa é muito elevada, porque as pessoas só procuram quando está já no finalzinho, né, Priscila? O grande problema do Brasil é o acesso ainda à mamografia. Tem muitas regiões que a paciente não consegue ter esse acesso tão facilmente aos exames, né, de rotina. E outro problema também, às vezes, são os lugares longínquos. Às vezes ela até consegue fazer esse exame, mas depois a paciente não consegue ter uma vaga com um especialista. Então ela acaba indo em outros médicos, e esses médicos vão encaminhando, e ela tem essa dificuldade de chegar no tratamento correto com tempo hábil, né? De ter um tratamento precoce, com maior chance de cura. Isso é importante o que você falou, porque, gente, a mastologia, o que a Priscila é formada, é uma área especificamente para isso, né, Priscila? Para as doenças da mama. Para as doenças da mama. Às vezes a pessoa vai no médico geral por não ter ou por não querer realmente procurar uma ajuda especializada, mas é importante ter um profissional direto dessa área. Priscila, você percebe que as pessoas têm medo ainda de descobrir um diagnóstico? Ou o que você percebe disso? O medo, com certeza. A paciente, ela prefere não saber que tem alteração do que descobrir essa alteração e ter que encarar esse tratamento. Então, a paciente, o que eu escuto frequentemente, é melhor não, como que elas falam, melhor não procurar, né? Porque senão pode ser que encontre. E eu falo, não, pelo contrário, é melhor encontrar o quanto antes, porque a taxa de cura é muito maior se for quanto antes tratado. Isso aí é importante mesmo. Como que o câncer se dissemina, se espalha? Você deu um breve relato aí, mas explica pra gente. Se a pessoa, quanto mais tarde, mais vai se espalhando, como que é? Depende muito do tipo do câncer. A gente tem vários tipos, uns são mais agressivos e outros são menos agressivos, mas a disseminação do câncer de mama é pelas vias linfáticas. Então, o primeiro local de disseminação, normalmente, em 97%, são as axilas. Então, antes do câncer ir para os outros órgãos, ele primeiro vai para a axila, e depois da axila acaba atingindo os outros órgãos. E quais são esses órgãos mais comuns? Osso, pulmão, fígado e cérebro são os lugares mais comuns. E eu acho que o Rafael ia falar,
Toda vez que a gente opera um câncer de mama, a gente mexe na axila para ver se não tem nenhuma alteração axilar. Porque se já tiver alguma célula cancerígena na axila, tem uma chance maior de depois aparecer em outros órgãos. Essa disseminação é muito rápida, Priscila? É lenta? Não, isso vai depender muito do né? subtipo do câncer. Tem uns mais agressivos, por exemplo, a gente estava até falando agora há pouco, o carcinoma inflamatório. Ele, dentre os cânceres, ele é um dos mais agressivos e normalmente dá uma metástase, que é essa disseminação mais precoce do que os outros. A gente estava até falando aqui antes, gente, que eu acho que é uma dúvida da maioria, né? O que é um nódulo, que as pessoas chamam de câncer benigno, que não é, a Priscila já vai explicar. E o que é um câncer maligno? Explica para nós, Priscila. Existe uma dúvida muito grande no meio da população em geral. O câncer benigno e o câncer maligno. Gente, isso não existe. Câncer, infelizmente, é câncer. Câncer nunca vai ser benigno. Câncer é sempre maligno. O que nós temos? O nódulo, que não é câncer, que ele é benigno, que ele não vai causar doença alguma, que ele pode ser palpável, mas simplesmente é um carocinho. Esse carocinho, ele não vai deixar de ser um caroço. Agora, quando ele é maligno, é um câncer, aí esse caroço ele evolui, ele ulcera a pele, forma aquela ferida, ele vai para os outros órgãos do corpo, então são comportamentos completamente diferentes. Mas se o médico algum dia falar para você que é um câncer, é câncer maligno, não existe câncer benigno. Certo. Existe a probabilidade da pessoa ter um nódulo, ela precisa tirar esse nódulo. Assim que se identifica? Nem sempre, não. Existem os nódulos que já têm características de benignidade e eu não preciso nem biopsiar. Só pela imagem do ultrassom, imagem da mamografia, eu já sei que é benigno e não preciso fazer nada. E tem a possibilidade desse nódulo virar um câncer, Priscila? Ou não? Não. É outra coisa que eu sempre oriento as pacientes. Câncer nasce câncer. Não existe essa, um caroço, futuramente, daqui 10 anos, esse caroço pode virar câncer? Não. Câncer nasce câncer. Existem umas alterações que a gente chama elas de pré-cancerígena, pré-neoplásicas, que se nós biopsiarmos e dessa alteração, essa paciente ainda não tem câncer, mas eu sei que essa alteração vai levar a algo mais sério se não for tirada. Então, mas esses daí é um tipo especial, normalmente no ultrassom elas já dão características de não benignidade, a gente até biopsia porque a gente acha que é câncer, e no que biopsia não dá câncer, mas dá essa alteração, e aí eu tenho que operar, retirar, porque eu sei que ela pode desenvolver, mas isso são alguns tipos muito específicos. Certo. Olha aí, mulherada, olha que interessante, não só as mulheres, homens também. Mas olha só, como a incidência é maior em mulher, né? Olha que interessante, gente. Não é um bicho de 7 cabeças, né, Priscila? É bom desmistificar tudo isso, porque acho que qualquer caroço pode ser, e o medo. Então é muito mais fácil você viver em paz com você, saber que tá tudo bem. Se descobrir alguma coisa precocemente, a probabilidade da cura é muito maior, né, Muito Priscila? maior. Nos cânceres iniciais, menor do que 1 centímetro, tem 95% de cura. É bem alta. Olha que interessante. Priscila, nós temos uma pergunta aqui de uma telespectadora do setor 2. Uma coisa, gente, vocês que estão sempre nos mandando perguntas, por questão do tempo a gente não responde todos. A gente está aderindo mais o bate-papo, né, Priscila, que a gente consegue abranger maiores perguntas. Priscila, ela diz assim: oi, doutora, eu tenho um caroço já há um tempo. Eu preciso retirar? Eu tenho medo de ser câncer. Foi o que a gente acabou de falar. É a dúvida de todas as mulheres, né? Todas as mulheres. Primeira coisa, tem que ver qual é a característica desse nódulo. Se tiver característica de benignidade, se ela já tiver esse caroço há mais de 2 anos sem se alterar, não preciso fazer mais nada. Ela tem esse carocinho tá lá e provavelmente vai continuar com ela lá e não vai causar mal algum. Agora, se esse caroço for recente, se fez um ultrassom e o ultrassom demonstra alguma característica anormal ou suspeita, aí sim precisa primeiro biopsiar e dependendo do resultado da biópsia, retirar ou não. Certo, aí, gente, tá respondido. Uma outra coisa, Priscila, que é interessante a gente deixar claro é o tratamento, né? Como que se dá o tratamento de alguém que foi diagnosticado com câncer? Primeiro vem aqui,
quais os outros passos, né? Como que é feito? Hoje o tratamento do câncer de mama a gente fala que é um tripé. Ele está baseado em 3, na cirurgia, na quimioterapia e na radioterapia. Em todos os graus ou... Sempre que possível a gente faz os 3. E aí vai depender, a ordem vai depender da situação da paciente, da situação que está, o tamanho do tumor. Isso daí é difícil eu falar qual vai ser a sequência correta, mas normalmente são esses 3 e depois desses 3 a gente avalia se vai tomar um comprimidinho ou uma vacina depois por mais algum tempo. Mas no momento, de cara, que a gente não tem por onde correr, é cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Certo, gente. Por isso que o Outubro Rosa tá aí, né, gente? Porque as mulheres, infelizmente, acho que é do brasileiro, né? Acaba esquecendo, deixando pra lá. Também tem um medo inconsciente de encontrar. Mas, gente, Outubro Rosa tá realmente para conscientizar vocês, desculpa. Eu tô de rosa também, a Priscila veio com o jaleco rosa. Justamente, né, Priscila, para levar para o pessoal de casa a importância que é cuidar de você, cuidar do seu corpo e cuidar também das pessoas próximas, né, Priscila? Com certeza, eu acho que a família nesse ponto tem uma posição muito especial, porque normalmente a própria mulher esconde. E aí alguém da família vê, percebe alguma alteração e aí traz essa mulher, porque não sei qual é eu sei qual é o medo, né? O medo da realidade. Mas é importante a família estar sempre atenta para evitar da mãe, da irmã, da tia, de alguém próximo estar passando por essa alteração e estar tentando fugir da realidade do momento, né? Isso aí, como você disse, a família é imprescindível, né, gente, nesse momento. É muito importante em todo, até depois no tratamento, né? Porque o suporte todo da paciente vem da família. Vem da família. Priscila, nós falamos isso no programa passado, mas é para o pessoal de casa que tem dúvida. Vocês orientam fazer o toque em frente ao espelho. Explica pra gente como que funciona, como que as mulheres de casa podem começar a identificar se tem algum nódulo, né? E posteriormente estar procurando um profissional especialista nisso, porque é importante, viu, gente? Não é só o toque, como a Priscila disse, tem que descobrir o que é isso daí. Como que as mulheres podem se tocar e identificar? Eu costumo dizer que não tem uma regra, porque se eu coloco uma regra, eu dificulto. Então, o que eu oriento a paciente? Na hora do banho, vai passar o sabonete, vai lavar, aproveita aquele momento que está ali, passa a mão na mama. De qualquer jeito, gente, não tem uma regra que tem que ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, não. O importante é estar atenta à sua mama, conhecer a sua mama, porque no momento que tiver uma alteração, a primeira alteração que tiver, a própria paciente vai perceber. Isso não estava aqui, surgiu. É um caroço, né? Normalmente é um caroço. E estar de frente do espelho, ficar reta, olhar, ver se as duas mamas estão na mesma altura, movimentar os braços, erguer os braços, ver se no que ergue os braços as mamas levantam iguais. Agora, se por acaso eu ergo o braço, uma mama sobe e a outra permanece, tem algo errado. Se eu faço algum esforço de musculatura, que normalmente a gente pede para pôr a mão na cintura e apertar, e essa mama não movimenta igual, uma diferente da outra, pode ser um indício de algo diferente. Então é estar atento a isso, ao toque da própria paciente, se tocar, pode ser no banho, que é o melhor porque desliza mais a mão, e estar se olhando no espelho. Percebeu uma retração, percebeu um abaulamento na mama, uma vermelhidão em um lugar que não tem no outro, ou, como eu falei, levantou a mão e as mamas não subiram iguaizinhas, não é que vai ter um câncer por causa disso, mas procure um especialista, procure um médico, procure ver se isso é normal. Pode ser que seja normal, entendeu? Os dois lados do corpo não tem que ser exatamente iguais. Mas é algo que a gente tem que se atentar se eles estão diferentes. É melhor já esclarecer logo do que ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Né? Priscila, tem mais uma pergunta aqui, do setor 3. Diz o seguinte: eu tenho silicone. Isso pode haver possibilidade de eu ter um câncer e não descobrir? A gente falou sobre isso, né? Sobre eu acho que falamos, sim, da vez passada. O silicone depende muito aonde ele está. Se ele estiver abaixo do músculo, a glândula mamária está toda acima, não vai modificar em nada.
Quando ele está acima do músculo, só embaixo da glândula, pode ser que tenha algum nódulo que fique por baixo da prótese. E seria mais difícil. É comum? Não, isso é extremamente raro. Só se na hora que o médico que foi colocar essa prótese, isso daí, porque o médico, quando vai colocar, o cirurgião plástico vai colocar a prótese, ele não está preocupado se ficou tecido para cima, para baixo. Ele está fazendo a loja para colocar a prótese. E às vezes pode ficar um tecidinho ali abaixo, e naquele tecidinho surgiu um caroço. E aí fica obscurecida pelos exames de imagem, porque se eu faço um ultrassom, a prótese não deixa o raio passar, então eu não vejo o que está abaixo. Entendeu? Na mamografia pode ser que eu veja, também é mais difícil, só que é mais fácil, acho que, ver na mamografia do que no ultrassom nesses casos. Mas hoje em dia a maioria dos casos está sendo colocado embaixo do músculo e isso não vai afetar em nada. Priscila, o que dá esse nódulo? O silicone, ele pode criar um nódulo por ter silicone? Não é a questão do silicone, é porque iria surgir um nódulo naquele tecido e aquele tecido, por azar, não sei nem que palavra usar, ele ficou por debaixo da prótese, entendeu? Iria surgir de qualquer jeito e nesse caso em específico o tecido ficou embaixo da prótese e surgiu ali e fica, às vezes dificulta, não que não é capaz de fazer o diagnóstico, é capaz de fazer o diagnóstico, mas às vezes pode retardar um pouco esse diagnóstico. E uma das origens, você explicou no começo, mas tem muita questão do ser hereditário, né, Priscila? Não, até que o hereditário é 10 a 15% só. É menor, né? Muito menor. É muito mais fácil uma mulher ter câncer de mama por qualquer outro motivo do que pelo hereditário. O hereditário é a minoria. Então, hoje 85% dos cânceres de mama não tem alteração, relação alguma com hereditariedade, com genética, com nada disso. Gente, a Priscila, ela deixa as pessoas tranquilas, né? O que a gente vê um bicho de 7 cabeças, ela tá desmistificando. Priscila, eu tomei a liberdade de ver isso aqui, colocar aqui, achei muito interessante. Uma garrafinha de água de Outubro Rosa e lembrancinhas. O que são essas lembrancinhas, Priscila? Isso daí foi uma ideia de uma paciente que se tornou amiga ou amiga que se tornou paciente, não sei direito. Dá pra focar aqui? E ela falou, vamos fazer esses bombonzinhos, né, para suas pacientes? Eu falei, claro, manda ver. E aí a gente está entregando para estar lembrando todas as pacientes da importância da prevenção, lembrando do Outubro Rosa, para não deixar passar em branco. Mas aí ficou, cada vez ela manda um diferente e as pacientes estão adorando, né? Porque vem na consulta e ainda sai com um docinho. Olha, isso é muito querido, né? Porque, como diz, as pessoas vêm tensa, né? Bem tensa. Aí ganha um bombonzinho, já come. Já fala, vamos comer um docinho para alegrar a vida. Já sai feliz. Priscila, os exames é feito aqui mesmo no Monte Sinai? Aqui no hospital nós temos todos os exames, tanto os laboratoriais quanto os exames de imagem, temos a ressonância, que tirando aqui o hospital a gente só teria em Porto Velho. Graças a Deus hoje o hospital ele está capacitado para estar diagnosticando todos esses casos. Não falta em nada o que tem lá fora, gente. Então, Priscila, o que é interessante é que você leva para as pessoas de casa essas informações, mas se as pessoas de casa querem falar com você, quer marcar uma consulta, quais os primeiros passos que ela deve fazer? Para quem quer marcar uma consulta, eu estou aqui no Monte Sinai, no Hospital Monte Sinai. Nós temos os números de contato, que é o número fixo, que se vocês puderem deixar já na tela, né? Nós temos o número fixo direto para falar com as secretárias, temos o WhatsApp, e aí agenda o melhor horário para você. A gente está aqui para poder estar tirando todas as dúvidas. O que eu gostaria de falar para a pessoa não ficar tensa, porque às vezes sente qualquer alteração, principalmente no meio dessa campanha, a gente acaba escutando coisa demais, lendo, vendo demais e às vezes acaba se preocupando desnecessariamente. Então não desespere, se tem alguma dúvida, agenda uma consulta, a gente vai estar olhando, vai estar fazendo os exames, vai estar vendo a possibilidade de ser ou não ser. É muito mais comum as alterações benignas do que as alterações malignas, então não fique com medo, porque a chance de ser algo ruim é infinitamente menor do que ser algo normal, sem nenhum indício de câncer.
Isso. Priscila, vou abrir aqui uma exceção. Vamos falar do câncer de mama nos homens, que também é importante, né? Não vamos discriminar, porque acontece. É menor, mas acontece, Acontece. Né, comparativamente é bem menos incidente, bem menos frequente, mas quando ele ocorre, por ele acabar às vezes sendo diagnosticado tardiamente, acaba que a gente já diagnostica num estágio mais avançado. Como o homem não tem o tecido mamário espesso, ele logo atinge pele ou atinge a musculatura e o gradil costal, e isso é um fator de gravidade para o câncer de mama. Quando o câncer de mama não atingiu pele e não atingiu os músculos intercostais, a gente fala que não está tão avançado, e no homem é muito rápido essa progressão. Então acaba que no homem o câncer de mama ele progride mais rapidamente por não ter esse volume de tecido mamário que a mulher tem. Mas tem tratamento, taxa de cura é igual das mulheres, então não tem o que se desesperar. O homem acaba que ele sente o caroço mais precocemente também, então isso, estejam atentos, homens. Se sentir um carocinho, principalmente na região retroareolar, não desesperem, porque existe a ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula mamária, mas se percebeu, procure um médico, faça o seu exame para descartar qualquer possibilidade. Isso também é importante. Gente, então a gente falou aqui sobre algo muito importante. Os outros programas também vai ter Priscila conscientizando vocês em vídeo, né, Priscila? Eu pedi ela para mandar, porque, gente, não é só outubro, mas outubro é um mês que a gente realmente tenta conscientizar as pessoas da importância de cuidar do seu corpo, cuidar, né, de você, mulher, e também homem, tá bom? Eu quero agradecer vocês aí de casa que ficou aqui com a gente. Priscila, quero te agradecer. Obrigada. É muito bom estar com você, sempre aprendo muito, tanto antes da entrevista quanto depois. Por favor, gostaria que você deixasse suas considerações finais para o pessoal de casa. Vamos lá, pessoal. E aí, já fez o seu exame, menina, mulher, homem? Percebeu alguma coisa alterada? Corra, vá, faça seu exame, não deixa para depois. Faça rapidão. É às vezes uma horinha que pode salvar a sua vida, então não perca essa oportunidade. É verdade. Agora me veio uma dúvida, Priscila, já que você comentou. Quantos anos uma menina precisa começar a fazer o toque, vir no mastologista? A partir de quantos anos? Para fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Mas o ideal é, sempre que a mulher for ao ginecologista, o ginecologista estar examinando a mama dessa adolescente ou dessa mulher jovem, não esperar os 40 anos. Rafael, depois que eu tive uma paciente com 23 anos com câncer de mama, hoje eu confesso assim que eu vou fora todos os guidelines, todas as orientações, e eu peço, às vezes a paciente vem por causa de qualquer outra alteraçãozinha, eu falo, faz um exame de mama, porque eu falei, não quero mais deixar, pelo menos eu sinto que eu fiz a minha parte. Se a paciente não quer fazer o exame, é questão dela, mas eu acabo pedindo o ultrassom, porque o ultrassom não tem radiação, não vai causar mal algum, entendeu? E eu pelo menos sinto que eu estou tentando zelar pela vida dessa minha paciente. Cuidando, né? Cuidando. Isso é bom. Priscila, obrigado mais uma vez. Gente, vai estar aqui no visor as redes sociais da Priscila. Se você... Posso deixar aqui, Priscila? Claro! Instagram, Facebook, telefone da clínica também. Se você tem dúvidas, gente, pode mandar para Priscila, que ela também vai estar respondendo com todo carinho. Claro que ela não vai fazer consulta, viu, gente? Para fazer consulta tem os aparelhos específicos, que é aqui no consultório. Marque agende uma consulta com ela e cuide de você, mulher. Eu também vou deixar aqui minhas redes sociais, e se você quiser falar comigo, só mandar um WhatsApp ou uma mensagem no Facebook. Priscila, obrigado. Obrigada a vocês. A gente fica por aqui e vemos vocês no programa da semana que vem. Até lá. Momento Terapia. Oferecimento Dr. Edio Filgueira, implantodontia e atendimento clínico geral.